E hoje a nossa palestra vai falar sobre construir a resiliência, ao invés de destruir sonhos. Eu sou Deise Miranda, terapeuta naturalista, professora, trabalho há 7 anos nesse mundo das terapias naturais e holísticas. E o meu trabalho hoje, dentro do universo, é justamente ajudar a cuidar de pessoas que estão com problemas de saúde mental, emocional e muitas vezes físicas também, porque as pessoas sempre nos procuram para isso. A gente aprende que a gente pode ser luz na vida das pessoas. Os professores, eles exercem uma influência imensa, transformadora na vida dos alunos, indo muito além do mero repasse de informações e de conteúdos programáticos. Isso a gente já sabe. Agora, dentro do colégio, existe o currículo prescrito, aquilo que a secretaria já nos coloca, aquilo que a gente já deixa tudo pré-determinado lá nos A6, o planejamento anual, mensal, semanal, diário. A gente já tem esse currículo aí. Mas existe, para além desse currículo, um outro, que é chamado de currículo oculto, e que muitas vezes a gente não se atenta e que muitas vezes a gente também falha nisso. Então, a gente precisa reconhecer dentro desse currículo oculto o impacto das palavras. Como é que eu uso as minhas palavras dentro do contexto de sala de aula? Como é que eu uso as minhas palavras quando eu recebo alguém na portaria? Quando eu recebo o pai, quando eu recebo o aluno? Como é que eu uso as minhas palavras quando o pessoal que trabalha comigo me pede para fazer algum tipo de serviço? Como é que eu recebo isso? Muitas vezes a gente não fala, mas os nossos olhos eles dizem muitas coisas. E muitas vezes o nosso colega de trabalho precisa até mesmo de uma ajuda, de um serviço nosso, e a forma como a gente olha, o outro diz: eu não vou pedir não. Deus é mais. Por que eu não vou pedir? Porque o outro muitas vezes nos agride com o olhar. E o olhar fala muito mais do que as palavras. A gente costuma dizer na vida que as palavras elas podem doer muito mais do que um tapa na cara. E é verdade. Assim como também o olhar, ele pode matar. Porque a gente não fala somente com palavras e a gente não fala somente com gestos. A gente fala também com o nosso corpo, com a nossa fisionomia, com a forma da gente se colocar e com a forma da gente olhar. E a gente precisa aprender a cuidar disso. E eu não estou falando aqui, eu vou repetir, professor. Eu estou falando professor, eu estou falando filha, eu estou falando mãe, eu estou falando esposa, eu estou falando marido, eu estou falando colega de trabalho, eu estou falando todos nós. Precisamos aprender a cuidar das palavras. Ao reconhecer o impacto das palavras, os educadores se tornam arquitetos do ambiente. E o que é que faz o arquiteto? O arquiteto, ele cria do nada algo, coloca ali no papel para ser executado por um profissional. E o professor ele faz isso. Ele é um grande arquiteto. Agora, ele pode ser arquiteto de sonhos ou de pesadelos. E aí a gente que escolhe aquilo que a gente quer ser. Mas muito mais do que isso, a palavra, ela pode ser utilizada para criar. E ali no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo de 1 a 3, a gente encontra o seguinte: no princípio, Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E aqui eu chamo a atenção para esses verbos: disse, haja, houve. E aí a gente tem um substantivo: luz. Quem disse? Deus. Como ele disse? Com as palavras. Deus disse. Então, antes de criar qualquer coisa, ele deu ali aquela ordem através da palavra. Quais são as palavras de ordem que você, ser humano, está dando para o teu dia? Quais são as palavras? O que é que você está dizendo para dentro dos teus dias? 2024 vai ser um ano muito difícil, é um ano político.
É isso que você está dizendo? É essa ordem que você está dando? Assim seja. O que significa a palavra assim seja? Amém. É? Amém, assim seja. Então é isso que você quer? Assim será. É você que decide. Pela palavra, nós criamos. E aqui a gente tem uma imagem muito representativa. Duas mãos que se tocam. Aluno, professor, aluno, coordenador, aluno, porteiro, aluno, zelador, aluno, merendeira, aluno, diretor. Com a palavra, a gente cria. A gente cria um relacionamento bacana, um relacionamento de amizade, um relacionamento de troca. Porque aqui ninguém é mais do que ninguém. E nós não somos mais do que os nossos alunos. E quando eu digo nós, eu não me refiro a professor, não. Eu me refiro a todos nós. Porque da hora que a gente chega na escola, se a palavra não for de acolhimento, a gente não está criando. A gente está matando. A gente está destruindo. Então, como é que nós temos utilizado as nossas palavras? Para criar ou para matar? Quantas vezes dentro do espaço escolar a gente agride os nossos alunos com palavras e às vezes com gestos? Esse gesto, ele é duro. Já vou colocar um dedo na sua cara. Muitas vezes no pátio a gente também vê isso. Você, isso, Priscila. Você, dona Geisa. A gente tem a opção de chamar de uma outra forma. Mas às vezes a gente usa aquela couraça de eu sou grande, eu tenho o poder, eu sou profissional, eu sou tanta coisa e você não é nada. Porque você é quem aqui dentro? Você é um aluno. Aliás, você é filho de quem? Infelizmente isso importa muito. E isso influencia muito no nosso comportamento enquanto profissionais. Você é filho de quem? A depender de quem você é filho, vai ser a forma como eu vou te tratar e como eu vou te reclamar. Porque muitas vezes o filho de José age da mesma forma que o filho de Maria. Só que Maria é secretária. Então de Maria eu vou dizer, menino, cara, olha, você está fazendo errado. Faça isso, não envergonhe sua mãe. Mas no filho de José, eu vou botar o dedo na cara e vou dizer ele, quem manda aqui sou eu. Então as nossas palavras, elas podem criar e elas podem matar. E as nossas palavras, elas podem também construir. Agora elas podem construir pontes, mas também podem construir muros. Como é que a gente está utilizando? A aluna, ela tem deficiência intelectual. Ela não vai aprender no mesmo ritmo que o outro. E muitas vezes o professor, ou ele vai para um polo, só coloca atividadezinha de pintar para o aluno, sem buscar de fato e de direito desenvolver as competências que ele é capaz de alcançar, ou simplesmente ele quer que o aluno produza igual a todos os demais. Mas nenhum aluno é igual, nenhum aluno tem as mesmas capacidades, nenhum aluno tem o mesmo ritmo de aprendizagem e a gente precisa ser capaz de respeitar isso. Porque a gente já entende. Porque desde que a gente estagiou, quando a gente fazia os nossos planejamentos, a gente colocava lá, turma heterogênea. Ninguém nunca colocou turma homogênea. Eu não sei nem por que perguntavam tanto aquilo. Eu não sei nem por que a gente é obrigado todo dia a escrever a mesma coisa no planejamentozinho nosso, lá de estágio, do magistério ou da graduação de pedagogia, de letras, de matemática, independente da disciplina. Mas a gente sempre tinha que colocar turma heterogênea. Eu acredito que aqui ninguém colocou nos seus planejamentos turma homogênea. Então, se a gente já sabe, e olha, a gente falou tanto isso no nosso planejamento, que parece que mastigou assim na nossa mente, mas parece que ainda não foi internalizado. Se a turma é homogênea, heterogênea, como que eu quero que todos aprendam da mesma forma? É impossível. Então, isso está longe da nossa realidade? Não. Quantas vezes a gente tem esse tipo de comportamento? Talvez a gente não se perceba. Como você está usando as suas palavras
na escola. Como é, Maria, que você utiliza? Na tua sala de aula, quando você quer mostrar ao teu aluno o que ele deve fazer. Você impõe, porque você é o detentor do conhecimento, é o detentor do saber, é o dono da sala, ou você propõe? Porque a autoridade, ela se conquista. E a autoridade não deve ser confundida com autoritarismo. Muitas vezes a gente faz isso na sala de aula. Ela é uma conquista galgada dia após dia. É diferente do meu aluno ter medo de mim e do meu aluno me respeitar. É diferente do meu funcionário me respeitar e ele ter medo de mim. É diferente. É tudo como a gente usa as palavras. Com os nossos colegas de trabalho, como é que a gente usa as nossas palavras? Como é que eu peço as coisas à Dona Domingas? Como é que a Dona Dominga pede algo ao colega dela de trabalho? Como é que ele se reporta a Kênia? Como é que Kênia recebe um pai? Como é que você está usando, Kênia, as suas palavras quando você recebe um pai? Isso é algo para a gente refletir. Isso é bem retórico, né? Não é uma discussão nesse momento, mas é apenas chamando a atenção para a nossa própria reflexão. Porque nós avaliamos, estamos avaliando o tempo inteiro, a comunidade nos avalia o tempo todo. E nós avaliamos um ao outro. Então, na tua casa, como é que você utiliza? Eu estava lendo ontem um livro de Augusto Cury, e nesse livro tinha um casozinho bem interessante de um homem que ele, no local de trabalho dele, ele era um professor de sociologia, ele era maravilhoso, ele tinha assim, argumentos fantásticos, falava muito bem, era maravilhoso, ele era quase que perfeito, mas ele tinha um único defeito. Quando alguém falava algo que não era concordando com ele, ele se transformava. E quando aquele grande profissional chegava em sua casa, ele parecia um monstro. E a palavra que era utilizada para ele era: ele tem duas caras. Ele é duas pessoas em uma. Mas veja bem, ele não é duas pessoas em uma. Ele é uma só. Em casa, com seus íntimos, ele se mostrava um monstro. As suas formas de criticar sua esposa, de criticar o tempo inteiro seu filho, sabe? Seu filho coloca o copo aqui. Isso é engraçado demais. Mas aí o pai diz assim, ó, não é aqui, seu animal, é aqui. Há uma diferença de 2 palmos de distância de um lado para o outro. Mas às vezes a gente faz críticas abusivas e excessivas às pessoas que nós mais amamos. Então, assim, nesse espaço de interações sociais, como que a gente tem utilizado as palavras? Eu estou escrevendo uma tese de mestrado e a minha tese é sobre esse colégio e é sobre nós, professores. E lá na minha tese eu falo que o professor, ele é a mola propulsora da educação. Porque ele realmente quem funciona. Mas se o professor, ele é a mola propulsora, o aluno, ele é a engrenagem vital que impulsiona a existência e o progresso da escola. E sem esse aluno, não existe professor. Porque nós não poderíamos lecionar para as cadeiras. Sem esse aluno, não existe agente de portaria. Porque sem esse aluno, não teria utilidade a escola. A escola seria somente uma construção vazia e fria. Sem esse aluno, não existiria o pessoal que faz a limpeza da escola, que faz a merenda da escola, as coordenadoras para coordenar os professores, porque os professores não têm utilidade. Nós não temos. Então, o professor ele é a bola, mas o aluno é a engrenagem vital. Então, que a gente pense muito antes da gente entrar nos portões da escola. Porque, gente, se a gente não souber tratar o outro, acho que a gente não está apto para trabalhar na escola. Existem outros espaços de convivência de seres vivos que são os mais indicados para a forma de muitas pessoas tratarem uns aos outros. E esse espaço não é a escola. E aqui, a gente precisa entender de fato que estar numa sala de aula não é somente para a gente repassar mecanicamente conteúdos programáticos. A gente repassa muito mais do que isso. A forma como eu trato meu aluno é um currículo oculto. E ele vai comparar a mim com a forma que o outro me trata. A forma como eu resolvo ou faço a mediação de um conflito também é um currículo oculto. Porque o aluno ele também vai comparar.
professores, zeladores também faz isso, porteiro também faz muito isso, coordenação pedagógica muito isso, secretaria também faz, mas em menor escala, mas faz também, media conflitos. Agora, veja bem, existem conflitos que dá simplesmente para ser mediado dentro da sala de aula, e muitas vezes o professor se furta de fazer isso, porque a minha obrigação é só repassar conteúdo, é mesmo. Então você é somente um mero professor. Eu gostaria, realmente, que a gente vestisse a carapuça, a couraça de educador. Porque educador, ele não somente repassa conteúdo, isso é para professor. Professor, que veste a couraça de professor, de detentor do saber, de detentor do conhecimento, o trabalho dele lá é só o repasse mecânico de conteúdos. Mas educar realmente para a vida, para a convivência em sociedade, isso é papel de educador. E educador somos todos nós, que desejamos ser. Porque vai muito daquilo que eu quero desempenhar. Eu quero dizer para vocês que a nossa mente ela é atemporal. E o que quer dizer isso? Que aquilo que eu disser hoje para o meu aluno, para o meu filho, para a minha mulher, daqui a 10 anos ele vai lembrar, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, daqui a 50 anos. E ele, quando ele lembrar, ele vai lembrar com a mesma emoção. Então, o que é que a gente quer que as nossas palavras tragam de emoção para a vida das pessoas? Né, Anselmo? É outra. Quando eu nasci, meu avô disse que eu tinha o pé de correr da polícia. Posteriormente, nos primeiros anos de estudo, minha mãe foi chamada na escola para ouvir da professora que eu não serviria nem para puxar carroça. Correu atrás desse rapaz? Esse rapaz não. Muitas vezes a gente ouve essas palavras das pessoas que mais amamos, nas nossas próprias casas, né? Que a gente não é capaz disso, que a gente não é capaz daquilo, e são palavras de maldição que são colocadas na nossa frente. Nem todo aluno é um ser resiliente a ponto de transformar uma palavra negativa em algo positivo. Quantas vezes a gente amaldiçoa os nossos alunos na sala de aula e a gente acha que a gente tem a bola de cristal de mestre Jacó ou de Madame Eliane, né, que não vai, né? Você vai ser isso, você vai ser aquilo, você vai ser aquele outro. Agora nunca se esqueça que toda vez que você bota o dedo para o outro, ele volta para você. Nesse caso, voltou para aquele que proferiu. Agora voltou para o filho. Pode voltar de outras formas, mas é certo que volta. Porque a lei da semeadura ela é opcional, a casa da colheita é certa. Se eu planto essas coisas ruins na vida do outro, eu vou colher isso. É certo que eu vou colher. Meu professor de química me disse um dia que eu precisava comer capim para aprender química. 3 anos depois, eu era professor de química em um curso pré-vestibular e ganhava 3 vezes mais que ele. Alguns anos depois, escrevi um livro de química que foi sucesso em todo o Brasil. Aquilo que não te destrói te torna mais forte. Interessante. Esses depoimentos, muitas vezes, tem muito a ver com a nossa vida, com o nosso dia a dia, o nosso caminhar. Quando a menina fala que a outra é um saco furado, quem tem contato com uma pessoa que tem dislexia compreende que você ensina da maneira tradicional e a pessoa dentro de 5 minutos não lembra. Não lembra. Então, o caminho para aprender é um caminho diferente, não é um caminho igual aos demais. Eu tenho contato com as 3 pessoas que são dislexas. Na hora de eu ler um trem desse, eu teria que ter esse texto antes para treinar em casa, para chegar aqui e fazer a leitura. Porque a leitura ia trocar algumas letras de lugar, ou trocar letra mesmo. Tem pessoas que falam problema, não é porque quer ou porque é burro, é porque
tem dislexia na fala. E a gente muitas vezes não compreende isso. Então, as tuas palavras, elas têm sido tijolo ou pedra. E aqui a gente vai lembrar que o tijolo, ele serve para construir. Mas a pedra vai depender daquilo que você vai fazer com ela. Aqui a gente tem algumas mamães, né? Eu vou chamar a primeira mamãe Jamília aqui na frente. Eu vou chamar a segunda mamãe Priscila. A terceira mamãe Marta. Eu quero que vocês pensem nos seus filhos. Como é o nome do menino? É? Pedro. Pedro. Você vai pensar em Pedro. Você vai pensar em... Você vai pensar em... Você vai pensar no Coca-Feira. Você vai pensar no Coca-Feira, que é a bênção dela. E Marta vai pensar em... Natan. Pronto. Eu vou pedir... As tuas palavras, elas têm sido tijolo ou pedra. E aqui a gente vai lembrar que o tijolo, ele serve para construir. Mas a pedra vai depender daquilo que você vai fazer com ela. Eu quero que você olhe bem dentro daqueles olhinhos ali. Olhe para aqueles olhinhos. Ela é sua aluna. Diga para ela tudo o que você quer dizer como boa professora que você é. Eu não suporto mais olhar na sua cara de preguiçosa. Fica se escondendo atrás de tanto mimimi. Você está pensando que eu sou psicóloga? Eu sou professora, minha obrigação é somente dar aula. Como é o nome do seu bebê? Pedro. Olha para Pedro. Olhe bem para aquela criança e lembre-se que ele é teu aluno. Porque todo aluno hoje, um dia, teve esse tamanho. Diga para ele o que você quer dizer para ele. Pode dizer. Eu sou professora, não sou sua médica. Não posso resolver seus problemas de saúde. Você nem deveria estar na escola. Aqui não é um hospital. E aí, aqui realmente não é o hospital. A gente começa a refletir muito mais sobre como a gente olha o outro, como a gente trata o outro, porque a gente fica pensando como que tratam os nossos filhos, né? Como que ele é tratado. E isso é um lugar que me toca muito. Gente, isso aqui é só para que a gente se coloque no lugar do outro. Olha para essa criança, olha bem para ela e diga para ela. Tudo que você quer dizer, professora Marta, né? Doutora do saber e conhecimento. Você não entende nada. Deveria estar comendo capim. Ao invés de estar aqui ocupando espaço nessa sala de aula, você não é capaz de aprender. Forte, né? Eu estava conversando ali com a Jordânia, e ao contrário do que Pri falou, né, que ela falou que a questão de olhar e se falarem assim com o meu filho, eu estava aprendendo com a Jordânia justamente o oposto, o contrário, que em casa é onde nós mostramos nosso verdadeiro eu. Porque na escola a gente tem uma cautela de falar com o aluno. No ambiente de trabalho a gente tem uma cautela como vai tratar o colega, como vai se referir a ele, como vai falar com a diretora, como vai falar com a coordenadora. Mas em casa a gente tira essa armadura, a gente mostra quem a gente verdadeiramente é. Então a gente tem o cuidado de falar com o outro, mas em casa não. Em casa a gente fala de qualquer forma. Isso é somente para nos chamar a reflexão, porque muitas dessas palavras foram ditas em 2023. Obrigada, amor. Os olhos dessa criança. Você não trouxe caneta de novo? Dessa forma ninguém aguenta. A sua mãe não tem condição de comprar uma caneta, mas tem condição de comprar um celular, de colocar um gel. Assim fica difícil. Eu não posso sustentar você na escola. Se não tem caneta, não venha para a escola. Aqui é um dilema que nós passamos, eu creio que vocês também. Porque eu passo constantemente, eu posso dizer em todas as turmas que passo. Aqui tem um bacana, eu sempre vou encontrar um aluno que vai me dizer se estou sem caneta ou estou sem lápis. Alguma coisa ele vai me dizer.
E às vezes até o caderno acabam esquecendo em casa. A realidade não é essa. Mas assim, partir para a família, eu como profissional já não partilhar, não. Posso conhecer a família dele como um todo, jamais eu diria isso. O que eu faço é ver se eu posso solucionar o problema, peço ajuda, se tiver escola, peço. E também peço aos outros, gente, alguém pode ajudar, emprestar. E eu falo para os meninos, gente, vocês acreditam, eu compro caneta o ano todo para emprestar para vocês. E o pior é que vocês esquecem de me devolver. O que é isso? Não vou emprestar mais não. Eu falo assim, não vou emprestar mais não. Aí às vezes eles esquecem, às vezes eles lutam em outra sala e vão lá me devolver essa caneta. Porque, do mesmo jeito que vocês precisam dessa sala, em outra sala vai ter alguém que vai precisar também. E assim, eu sempre deixo material a mais, porque eu sei, já pensei, a estratégia. Vou para a guerra. Trabalhar com o aluno um pouco além daquele currículo prescrito. E veja que essa criança não é capaz de aprender. E é você, José, para dizer isso. E é você, Priscila, para dizer isso. É Everton para dizer isso. Quem somos nós? Será realmente que a gente sabe tanto a ponto de ter certeza que essa criança não é capaz de aprender? Será que a gente sabe tanto a ponto de dizer quais são os espaços que essas crianças têm direito de adentrar? E qualquer um, menos a escola, porque eu não sou médica e eu também não sou psicóloga. Anselmo é policial, ele não é médico. Então, como que ele vai ensinar uma criança assim? Essas palavras, elas foram ditas no ano passado. E essas crianças, elas são nossos alunos. E eu digo a vocês que essa criança é meu neto. E essa criança importa para mim. E talvez não importa para vocês. Como talvez alguns alunos aqui não importam para alguns de nós. E é por isso que, como estes alunos não importam, a gente diz palavras duras. Às vezes é mais difícil dizer para essa, né? Mas para esse aqui é tão fácil. Para esse aqui é tão fácil. Para esse aqui é tão fácil. E a gente vê a discriminação dentro da própria escola. Nós construímos muitas vezes muros dentro da própria escola. E nós somos pedra muitas vezes, na vida dos nossos alunos. Porque a gente limita essa criança, ela não é capaz de aprender. E a gente só reflita. Augusto Cury, ele fala dos 7 pecados capitais dos educadores. E o primeiro deles é corrigir publicamente. Quantas vezes a gente corrige o nosso aluno de uma forma que a gente não tem o menor objetivo de educar. A gente só tem o objetivo de humilhar, de dizer que ele é menor do que você. A gente muitas vezes expressa autoridade com agressividade. O terceiro pecado capital é ser excessivamente crítico, obstruir a infância da criança. O quarto pecado capital é punir quando estiver irado e colocar limites sem dar explicações. E se a gente vai punir, que a gente puna, mas que a gente explique. Que a gente mostre por que está havendo aquela punição. Difícil é eu me colocar no lugar de educador, daquele que foi preparado para resolver o conflito, mediar o conflito e educar a partir do conflito, porque é muito fácil eu lidar com as Janines e Alessandrinhas da vida. Oh, é tão mimosa, você foi bom demais. Difícil eu lidar com a Geisa, um Ricardo grande, uma Sueli. É difícil. Então, Ricardo, Sueli e Geisa saem da sala, vai para a sala da direção. Agora a Janelinha, bonitinha, tão legal. É fácil. Mas nós, quando entramos na faculdade, e quando nós escolhemos a profissão de professor, de educador, não estava lá descrito que eu só ia ensinar os bons alunos e bem comportados. Porque quando Jesus veio ao mundo, ele veio para os doentes, ele não veio para os sadios. Então que a gente perceba isso dentro do nosso espaço. E aqui eu conto uma história para vocês de uma aluna gordinha, pouco inteligente. Havia uma determinada aluna, ela tinha 12 anos. Ela era gordinha, mas ela não tinha nenhum problema com sua
com seu sobrepeso? Nenhum. Ela se achava linda, ela se achava bonita, ela era inteligente. E ela se dava muito bem com todos os colegas e aparentemente ela nunca teve nenhum problema. Nenhum problema. E os colegas a respeitavam e tudo que tinha na sala de aula ela participava, ela era muito participativa. Só que um dia ocorreu algo diferente que virou uma catástrofe na sua vida, na sua psique, no seu emocional, no seu psicológico. Ela fez uma atividade errada. Por algum motivo ela não conseguiu corresponder às expectativas da professora. E ela não era um gênio que sabe de tudo, né? Aliás, quantos gênios temos aqui no nosso espaço que sabem de tudo? Joyce sabe de educação física, eu não. Não me mande fazer isso, porque eu não sei qual lado eu dou. Mas eu sei trabalhar coisas que Joyce não tem ideia para onde vai. Né? Luciana sabe fazer coisas que Jordana não tem a menor ideia. Jordana sabe dar aula de inglês. Tu vai para onde no inglês, Alessandra? Não vai lugar nenhum. Olha lá, ficou até nervosa. Tá vendo? Até deu risada. Você tá vendo? Ninguém sabe tudo, mas muitas vezes a gente exige do nosso aluno em sala. São 12 matérias. E a gente quer que ele saiba todas. Ele tem que saber. Ele está em fase de construção de aprendizagem. Ele não é alguém já formado. E mesmo formado, nenhum de nós sabemos tudo. Quem somos nós para sabermos tudo? E aquela menina gordinha, que era uma menina alegre, feliz, que participava de tudo, brincava, estava no meio de tudo. Quando ela chega com a sua atividade para sua bela e amável professora, a professora olha para a atividade dela, a professora estava raivosa porque teve um problema pessoal na casa dela. E quando a menina entrega a atividade, ela diz, olha para a cara da menina e diz: você não soube fazer isso aqui? Uma coisa tão simples. Gordinha, pouco inteligente, meu Deus. Se fosse mais magra, talvez aprenderia mais rápido. Aquilo foi bastante para matar os sonhos daquela garota de apenas 12 anos. A partir dali começaram as brincadeiras. Gordinha, pouco inteligente. E na hora do intervalo, gordinha, pouco inteligente. E na hora do lanche, gordinha, pouco inteligente. E muitas vezes, quando a menina era chata, alguém chegava e dizia a ela, gordinha, pouco inteligente, ela parava de comer. Porque agora ela já viu que ela tinha que emagrecer, porque a sociedade queria isso. Aliás, a professora dela, que ela admirava tanto, porque a professora sabe, mas não sabe? Poxa, se a professora dela disse que ela era gordinha, pouco inteligente, ela tinha razão. Ela tinha razão. A menina tinha 12 anos. Qual é o discernimento que uma criança dessa vai ter? Então que a gente comece a pensar naquilo que a gente fala para as nossas crianças. A gente precisa ter essa sensibilidade, principalmente porque nós somos profissionais, nós não somos amadores. Mas às vezes a gente age como se nós fôssemos amadores. E é através desse processo que a rejeição de uma aluna gordinha, pouco inteligente, vira um grande monstro. É através desse processo que o educador, tenso, nervoso, irritado com o seu problema lá na sua casa, ele simplesmente vira um carrasco. E um pequeno vexame público paralisa a inteligência e gera um meio de expor ideias. É dessa forma que a gente mina a inteligência dos nossos alunos. E somos nós que fazemos isso. E aquela menina de 12 anos, gente, é pouco inteligente, aquela gordinha, aquela menina desenvolveu ansiedade, aquela menina desenvolveu depressão. Aquela menina deixou de conviver com os colegas porque ela já não se entendia mais aceita, porque disseram que ela não deveria ser mais gordinha e que se ela continuasse gordinha ela tinha que ser pouco inteligente, ela já era pouco inteligente. Então disseram isso para ela e ela acreditou, porque uma mentira dita repetidamente ela se torna verdade. E aí eu volto e lembro para vocês que a nossa mente ela é atemporal. O que você disser hoje vai repetir, vai reverberar na vida, na mente, no psicológico, no emocional de teu aluno por 10, 20, 30, 50 anos. E aquela menina que foi chamada de gordinha pouco inteligente, aos 18 anos ela tentou suicídio. Porque ela não se aceitava. Mas antes dela ouvir aquela palavra daquela professora que estava com seus problemas pessoais
faz em casa e trouxe para a escola. Aquela palavra que os colegas ouviram e repetiram todos os dias. Aquela palavra foi cristalizada no psique daquela menina. Talvez somente a palavra da professora não tivesse causado tanto impacto, tanto trauma. Mas a repetição dos colegas todos os dias se causou. Porque o trauma se instala na mente de todo e qualquer ser humano, não somente quando ele acontece, mas quando ele se repete dentro da mente. E é isso que vai aprofundando as nossas dores e as nossas feridas. É a repetição mental daquilo ali que a gente ouviu, ou presenciou, ou foi forçado a vivenciar repetidamente. É isso que causa o trauma. Aquela menina pouco inteligente, aquela gordinha, aquele ser humano, aos 18 anos, tentou se suicidar. E foi o período que os pais resolveram buscar ajuda para ela, profissional, psicólogo, psicanalista, psiquiatra, tudo que tinha direito. E ela se tratou, graças a Deus. Hoje ela vive e hoje ela é educadora. E hoje ela não cerceia a inteligência nem a... Que a gente, em 2024, tenha cuidado com as nossas palavras. Que a gente possa estimular mais a reflexão dos nossos alunos e menos apontar as suas falhas, os seus erros, as suas feridas. Que a gente saiba fazer isso. Quem estimula a reflexão é o artesão da sabedoria. E isso me faz lembrar do nosso prefeito Adriano Mendonça. De que forma? E aqui eu não estou fazendo política, eu nem sou disso. Mas todas as vezes que eu assisto um diálogo seu lá na Secretaria de Educação, ele sempre fala de um professor. Um professor. Não é aquela que chamam de gordinha um pouco inteligente. Mas ele fala de um professor que para ele foi um grande artesão da sabedoria. Que quando ele estava aqui era danado, desgramado, terrível o menino. Mas sempre nos momentos de intervalo, esse professor, esse educador, ele chamava a atenção com carinho, lhe fazia refletir, lhe mostrava o seu erro, particularmente não impõe. Esse educador é Renivaldo, que Adriano hoje tem um imenso respeito e carinho por ele. Os nossos alunos vão levar quais palavras de nós em suas memórias. Aqui é o quadro da tua sala. Ali a tua sala está. Naquele quadro. Quais são as palavras, professora Sueli, que a senhora diz na sua sala de aula, que a senhora tem orgulho de bater no peito e dizer que fala, e a senhora vai poder fazer quadro e colocar na parede da sua sala. Eu quero somente que a gente reflita sobre isso. Você tem tanto orgulho daquilo que você faz, de como você faz, que você vai pegar essas palavras que você disse aos seus alunos em 2023 e emoldurar no outro quadro. Porque você tem orgulho do professor, do educador, do ser humano que você foi, do colega de trabalho que você foi. Se sim, faça isso. Se não, repense sua prática. Eu termino esse diálogo nosso com esse poema. Porque a gente pode ser tijolo ou a gente pode ser pedra. E a diferença está naquilo que a gente faz. É um poema de Antônio Pereira. A pedra. O distraído nela tropeçou. O bruto a usou como projétil. O empreendedor, usando-a, construiu. O campônio, cansado da lida, dela fez assento. Para os meninos, a pedra, ela foi brinquedo. Drummond a poetizou. Davi, com a pedra, ele matou Golias. Davi, com a pedra, matou Golias. Por fim, o artista concebeu a mais bela escultura. Em todos os casos, a diferença não era a pedra. A diferença era o homem. E que nesse ano de 2024, cada um de nós se torne um tijolo na edificação de sonhos, aspirações e resiliência, escolhendo ser parte ativa na construção da educação, em vez de ser apenas uma pedra no caminho. Muito obrigada pela atenção de todos e que a gente possa fazer 2024 um ano